Minha reflexão será baseada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do versículo de número 35. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que o trouxessem o cego. Tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. E Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela leitura, pela riqueza da sua palavra, que nos dá vida, que nos dá força, que nos dá encorajamento. Nós queremos te louvar pela vida de todos que estão acompanhando a nossa live, todos os irmãos, as irmãs, que as lições que vamos tirar da sua palavra hoje sejam aplicadas, ó Espírito Santo de Deus. Por mais que chegue no entendimento dos ouvintes, se teu Espírito Santo não aplicar aos corações, de nada valerá. Usa da sua misericórdia, graça para comigo e, consequentemente, graça para aqueles que estão ouvindo essa transmissão. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar a história de Bartimeu com o seguinte tema: superando a cegueira espiritual, tá bom? Superando a cegueira espiritual. A primeira observação que nós fazemos do texto é logo nos versículos iniciais, que havia uma condição, havia uma situação muito difícil. A condição era essa. O texto vai dizer: aconteceu que quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Isso é uma condição. Ele não estava lá porque queria estar. Ele estava lá por necessidade. E a necessidade era tamanha, porque não existia nenhum amparo social nos tempos bíblicos, quando a pessoa tinha alguma deficiência. A única forma de recorrer, a única forma de você ter uma ajuda, se tivesse alguma deficiência, é se a sua família fosse rica, se a sua família tivesse condições para bancá-lo, para sustentá-lo. Mas como Bartimeu estava pedindo esmola, já se sabe, já se percebe que ele era sim de uma família pobre. Ele não tinha recursos para ficar em casa e ser sustentado pelos pais, pela sua família. Então nós vemos aqui uma condição de estar à beira do caminho, a pedir esmola, sendo cego. Então assim, quantas pessoas não estão sendo esquecidas? Estar à beira do caminho é ser esquecido. Estar à beira do caminho é não ser notado. E estar à beira do caminho pedindo esmola é mais degradante ainda, é mais humilhante ainda. Existem pessoas pedindo esmolas que não têm nenhuma deficiência visual ou até mesmo física. Estão lá por uma questão de miséria, estão lá por uma questão de extrema pobreza. Claro que são alguns. Então nós estamos vendo a situação de Bartimeu como um dia comum. Estava ali um cego à beira do caminho, pedindo esmola, estava passando uma numerosa multidão e ele, como outro dia, estava aproveitando essa multidão para pedir esmola. Não tinha outra coisa a ser feita. Bartimeu não tinha outro trabalho, não podia ter outro trabalho a não ser esse de pedir esmola. É uma condição. Ele se encontrava nessa situação e era praticamente obrigado a estar nessa situação. Talvez você, amigo ouvinte,
da nossa transmissão chegou em um nível, chegou a uma situação em que você não pediu para estar nela, em que simplesmente o dia mal chegou, em que simplesmente a vida colocou você aí, colocou você no prostrado, colocou você diante de uma enfermidade incurável. A vida o levou até isso, até porque, como Jesus disse, no mundo tereis aflições. É uma realidade do mundo presente. Quando você estava bem, estava com a sua família, mas infelizmente veio até você uma situação que você não teve controle e hoje você está nessa condição. Você não pediu para estar, mas infelizmente ela chegou. Mas independente disso, essa é a primeira observação que fazemos. Mas a segunda observação é mais importante ainda, é de extrema importância. Talvez muitos estejam numa condição de miséria, numa condição de doença, numa condição de tribulação, numa luta tremenda, onde você não pediu para estar, mas você está nela. Mas o que eu aprendo com Bartimeu? Qual é a segunda lição? É que Bartimeu, apesar dessa condição de miséria, apesar dessa condição de cegueira que ele se encontrava, o texto nos diz que ele também teve uma ação. E qual foi a atitude de Bartimeu? O texto vai dizer, versículo 36 de Lucas capítulo 18. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você sabe qual é o pior cego? O pior cego é aquele que não quer ver. O pior de alguém que está numa situação difícil, numa luta, numa tribulação, é aceitar essa tribulação e nada fazer. Talvez muitos estejam na mesma situação do que Bartimeu. A vida o levou a essa situação de miséria, a enfermidade chegou até você, os recursos se acabaram e talvez essa é a sua situação. Mas não aceite essa situação, não se acomode à miséria, não se acomode à tribulação. Faça como Bartimeu. Quando Bartimeu ouviu falar que Jesus, o Nazareno, estava passando próximo a ele, ele começou a gritar. E sabe qual foi o grito de Bartimeu? O grito de Bartimeu foi reconhecendo o Jesus Cristo como Messias. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, Jesus. E o texto diz que ele gritava, ele não falava, ele não cochichava. Ele gritava, porque a intenção dele era chamar a atenção de Jesus até ele. Ou seja, ele estava em uma condição difícil, mas ele não aceitou essa condição quando soube que Jesus tinha todo o poder para tirá-lo daquela situação. Pelo contrário, ele gritou, ele começou a clamar, ele disse: eu não quero ficar aqui para sempre. Eu acredito em um momento de tribulação, mas eu não acredito em uma vida de tribulação. Eu acredito que um casamento entre em crise, mas é estranho um casamento viver em crise. Todos nós passamos por tribulações, mas viver em tribulação, mas viver na luta. Então Bartimeu disse: espera aí, eu estou nessa condição. A medicina não tem nada a fazer por mim, mas eu ouvi falar no tal de Jesus de Nazaré, aleluia, que tem poder para resolver a minha situação, tem poder para restaurar o meu casamento, tem poder para me curar, e eu vou buscá-lo. O nome disso, meus irmãos, chama-se ação, atitude diante da situação difícil que se encontrava. Ele não buscou um mero homem, ele não buscou ajuda do governo, ajuda política, ele buscou quem realmente podia ajudá-lo. Se você pode buscar ajuda política, você vá buscar. Você pode buscar uma ajuda médica, vá buscar. Mas quando essas portas estão fechadas, você não esqueça que a porta dos céus sempre estará aberta à nossa disposição. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse em Mateus 18:20, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu lá estarei no meio deles. É uma certeza de que Cristo estará à nossa disposição para nos ajudar, para nos dar força, para sairmos da condição, sairmos da tribulação quando Ele bem quiser. Então, eu aprendo com Bartimeu uma condição de miséria, é verdade. Mas eu aprendo com Bartimeu não aceitar essa condição, lutar, agir, tomar uma decisão, uma atitude. E a atitude em busca de quem? Em busca de quem pode mais. Em busca de quem tem poder para ajudar. Em busca de Cristo Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra. E ele grita, ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia
de mim. Logo depois disso, a terceira lição, eu aprendo com Bartimeu. Apesar, havia uma condição de miséria, ele agiu, tomou uma atitude para sair da situação em busca de Jesus Cristo, a quem podia ajudá-lo. E o texto continua, está no versículo 39. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe qual a terceira lição que eu tiro aqui? Chama-se perseverança. Talvez a tribulação que você esteja vivendo, a situação que você se encontra, há muitos que não querem que você saia dela. Já pensou? Muitos querem que o seu casamento acabe. Muitos querem que a sua família seja destruída. Você não faz ideia. O mal existe, está lá fora. É um fato. É inegável que pessoas querem o nosso mal. É inegável que pessoas querem que a nossa situação permaneça a mesma ou então piore cada vez mais. E Bartimeu foi vítima desse tipo de pessoas que queria que ele morresse pedindo esmola, que ele morresse naquela tribulação, que ele morresse naquela situação de miséria. Mas sabe o que Bartimeu faz? Bartimeu não aceita essas críticas, não aceita essa perseguição do inferno, não aceita essas pessoas com pensamento diabólico. Pelo contrário, sabe o que Bartimeu faz? Ele persevera. O texto, as pessoas dizem: Bartimeu, cala a boca, ele grita mais alto. As pessoas dizem: Bartimeu, cala a boca, ele grita mais alto. Quem somos nós nessa situação? Nós somos aqueles que mandam os que estão em tribulação calar a boca, ou nós somos aqueles que gritam cada vez mais alto para Jesus ouvir? Persevera na oração, persevera na comunhão, persevera, faz a nossa parte como cristão. A situação está difícil, mas não vamos aceitá-la. Pelo contrário, vamos buscar a ajuda de quem pode mais. Vamos clamar a Cristo, vamos pedir a ajuda de Jesus, que Ele pode nos socorrer. Há aqueles que querem nos calar, mas eu aprendo com Bartimeu a perseverar. Persevere em oração, não desista. Houve uma condição de miséria, é verdade, mas houve uma ação para sair dessa situação. E diante dessa ação houve perseguição, que ele se calasse. E o que ele fez? Ele perseverou, insistiu, não parou de chamar, de buscar a Cristo Jesus, chamar a atenção de Jesus para si. E a última lição da história de Bartimeu está aí no versículo 40. O resultado da perseverança, o resultado da oração, o resultado da fé de Bartimeu. Qual foi o resultado? Versículo 40. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que quer que eu lhe faça? Glória a Deus. Meus irmãos, é bem verdade que o momento de tribulação é difícil. É bem verdade que a tribulação nos dá desânimo. Ouvir as pessoas dizer: calem a boca, fique nessa situação, é difícil. Mas é recompensador perseverar na fé. É recompensador perseverar na oração. É recompensador ter a resposta de Deus. Vale a pena. Quando você olha e diz: meu Deus, quanto eu sofri, mas Cristo parou para me ouvir. Ele restaurou meu casamento, Ele me curou dessa enfermidade, Ele me deu forças para enfrentar essa situação. Ele não me curou, mas Ele me deu a fé para eu continuar e não desistir de tudo. Ele não mudou o quadro, mas Ele me mudou como cristão, me mudou como esposa, como marido, me mudou como filho. Mas importante que mudar a circunstância é Ele mudar você como pessoa. E foi exatamente o que aconteceu com Bartimeu. Bartimeu perseverou, Cristo parou, mandou parar a multidão e disse: chama Bartimeu, chama esse homem. Quando chamou, Jesus perguntou: Bartimeu, meu filho, você está chamando a minha atenção, o que você quer que ele faça? E olhe como foi sábio o pedido de Bartimeu, né? Nós vemos uma perseverança, agora nós estamos vendo o fruto dessa perseverança, o resultado dessa perseverança. Aí Bartimeu diz, versículo 41, Jesus pergunta: o que quer que eu lhe faça? Bartimeu responde: Senhor, que eu possa ver de novo. Ele poderia ter pedido uma cesta básica, ele poderia ter pedido algum paliativo. Ele tinha toda a liberdade para pedir uma ajuda ali. Com certeza, uma capa nova. Com certeza ele podia ter pedido uma ajuda. O problema de uma capa, o problema de uma cesta básica, o problema de ouro, o problema de prata é que se acaba. É que se acabava. Não ia ajudar ele permanentemente. O pedido de Bartimeu mostra a nobreza do seu coração. Ele estava ali
por uma questão de condição. Ele não queria estar ali. A maior prova que ele não queria estar ali é ele pedir para voltar a ver. Senhor, que eu volte a ver, para que eu possa trabalhar e ajudar meu pai. O nome Bartimeu quer dizer filho de Timeu, né? Aí Jesus disse assim: Bartimeu, faz o seguinte, então veja, glória a Deus. Versículo 42 diz: então disse Jesus, após então veja, a sua fé salvou você. Irmão, isso é fruto da perseverança de Bartimeu. Ele pediu a coisa certa, ele não pediu paliativos, porque a necessidade ia voltar, se fosse dado paliativos, ele pediu cura, sem que eu veja. E ele voltou a ver, glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, há um momento de tribulação em nossas vidas. Devemos agir, perseverar em oração em busca da ajuda de Cristo. O fruto da nossa perseverança será a resposta de Deus. Nem sempre a resposta de Jesus será a que nós queremos, mas é a que nós necessitamos. A resposta de Deus é a melhor resposta que você possa ter. É a melhor. Mesmo que não lhe agrade, mas com certeza é a melhor. Então Cristo, a história termina dizendo o seguinte, versículo 43. Imediatamente ele passou a ver de novo. Parece que ele via e algum acidente aconteceu que ele perdeu a visão. E o que o texto diz? Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Você sabe qual é a maior lição que eu tiro com Bartimeu? É que mais importante do que receber as dádivas de Jesus Cristo, mais importante que ser curado, mais importante que receber essa cura física, é se tornar um filho de Deus. Que Bartimeu poderia, sabe o quê? Rapaz, eu estou curado, eu vou para casa, eu vou buscar os meus familiares. Jesus, obrigado aí, foi bom enquanto durou, tchau. Ele não fez isso. O texto diz que Bartimeu passou a segui-lo. Você sabe o que é isso, irmãos? O nome disso, ele se tornou um discípulo. Isso chama-se uma atitude de gratidão. Quando você é curado, mais importante do que as dádivas de Deus é o próprio Deus. Bartimeu está dizendo assim: rapaz, foi maravilhoso ser curado por Jesus, mas muito mais maravilhoso, incomparavelmente melhor, é estar perto dele, acompanhar ele, é ouvir o que ele tem para dizer, é obedecer a voz de Cristo, é ser um discípulo dele. E Bartimeu termina seguindo e glorificando a Deus. Em que parte dessa história você está? Você está na situação de tribulação? Você está pedindo a Deus para que essa tribulação passe? Você está já perseverando? Você já pediu, mas está perseverando porque os inimigos se levantam, a perseguição se levanta. Está perseverando? Então continue, não pare, tá bom? Por quê? Porque vem a resposta de Deus para nós. Há um momento que Ele responde, há um momento que Ele nos cura, há um momento que Ele nos restaura, há um momento que Ele muda o quadro e muda para melhor. E o texto termina dizendo que Bartimeu seguiu glorificando a Deus. Nunca se esqueça de agradecer a Deus pelos livramentos, pela cura que você recebeu, pela restauração no seu casamento. Nunca esqueça de ser grato pelas dádivas, pelas coisas boas que Deus lhe fez. Siga a Cristo por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode dar a você.